2h45, a gente fala bastante aqui sobre o mercado imobiliário, né? Porque é um dos que mais movimenta a economia de Campinas, seja na construção civil, seja nos empreendimentos, nas negociações. E olha, tem uma previsão da Associação das Empresas de Loteamento Urbano que a aprovação do projeto de lei que regulamenta a expansão urbana sobre áreas rurais em Campinas deve aumentar significativamente a oferta imobiliária. Muitos imóveis, primeiro o terreno, né, depois os imóveis, e o déficit habitacional também faz parte disso. Nós estamos ao vivo aqui no Estúdio CBN com Júnior Cabrino, que é o delegado da AELO, né, Associação das Empresas de Loteamento Urbano, e também especialista em urbanismo. Júnior, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Marco, Tayla, ouvinte CBN, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Campinas já tem essa tendência, né, de ter muitos imóveis, né, a gente vê com plano diretor que muda, às vezes também, ou muitas vezes, né, edifícios antigos que estão abandonados, tá, ou então, né, que estão desabitados, às vezes são comprados por grandes incorporadoras para construções de prédios na região central, no Cambuí, no Nova Campinas, que não tinha prédio até pouco tempo atrás. Então, essa expansão urbana, ela deve trazer um impacto muito grande. Vamos começar falando financeiramente, né, para a cidade, para essa área que tem tanta movimentação financeira. A economia muda bastante com um loteamento, né? Ela envolve não só a questão dos projetistas, arquitetos, depois você tem todo o pessoal de marketing, lançamento, aí você tem todos os corretores do comercial, e o que mais agrega, né, mão de obra, serviço e economia, são as obras, né, principalmente das casas, né? O loteamento, ele é o berço para você ter o lote, mas depois para você ter as casas, ou a indústria, ou o comércio, necessita da construção, e isso gera bastante riqueza para a cidade e para a economia, né? Tayla? Oi, Júnior, boa tarde. Sobre esse projeto que aprovou essa expansão urbana, houve uma discussão muito ampla aqui no município em relação aos impactos ao meio ambiente. O projeto prevê aí algumas regras, né, para essa construção. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Porque a gente sabe que, mesmo com essas regras, existem ainda construções que são irregulares. Tendo esse projeto de lei, a gente tem a possibilidade de uma expansão mais ordenada, de uma maneira correta aí, nesses espaços que hoje ainda não são espaços urbanos? Perfeito. Essa discussão ela foi amplamente discutida em 2018. Aí, de 2018, nenhuma área dessas de expansão urbana virou realmente urbana, porque houveram algumas discussões em torno da lei, de uma palavra, etc., que agora foram resolvidas, e houve esse aumento das restrições ambientais. Eu entendo que é natural que precisa ter muito cuidado com o meio ambiente, nós que trabalhamos corretamente, não é a preocupação, porque a preocupação do loteador, a gente aproveita, para você ter uma ideia, Tayla, 40% de uma área, 60% ela acaba virando área permeável, com ruas e com área institucional que fica para a prefeitura, com parques, com área verde. Então, o maior problema justamente são os irregulares, que daí não estão dentro desta lei, nem da 6766, que é a lei do loteamento, né? São as invasões, é o pessoal que faz loteamento irregular, como houveram alguns na região do Campo Grande. Esse é o maior problema para o meio ambiente e para a cidade, né? Então, a lei, ela regulamentou agora, acho que ela resolveu um problema que tinha lá desde 2018 e aumentou bastante as restrições, que para a cidade e para o meio ambiente acaba sendo muito positivo, né? Agora, falando dos regulares, né, Júnior? Por exemplo, você citou o Campo Grande. Hoje, quem mora no distrito do Campo Grande não precisa vir ao centro da cidade para ir numa agência bancária, para ir a um grande supermercado, farmácias, tem todos os serviços ali. Campinas também pode ter mais, entre aspas, pequenas cidades dentro de uma grande cidade com essa expansão imobiliária agora e com esses empreendimentos que vão chegar depois que os loteamentos forem feitos?
Na verdade, Marco, já existem bairros nessa expansão urbana. Então, por exemplo, se você for olhar para o eixo da SP-340, sentido Jaguariúna, já existem vários bairros que já são pequenos centros, mas eles não são tão bem atendidos pela prefeitura ou pelo comércio, porque existem vazios urbanos daqui até lá, entre o centro e esses vazios. Por exemplo, no bairro Bela Aliança, que é um bairro que nós fizemos lá na John Boy, só dentro do bairro são 2 hospitais, escola, hipermercado, atacado, malls, tudo isso só dentro de um projeto. Então, quem está lá, quem mora no bairro, não necessariamente precisa vir para o centro, ele pode ter toda a sua atuação regional, né? Agora, Júnior, em muitas áreas a gente não tem ainda esse desenvolvimento, né? Quando a gente fala aqui do total de território de Campinas, a gente tem 48% dele ocupado ainda por área rural aqui no município. Agora a gente tem a possibilidade de expansão imobiliária nesses locais também, mas a gente corre o risco ainda de um crescimento que talvez não acompanhe o desenvolvimento dessas áreas quando a gente fala dessa infraestrutura. O crescimento sempre acompanha as moradias, tá? Conforme as pessoas vão morando, o comércio também vai tendo mais interesse em se alocar perto da onde as pessoas moram, a indústria também. Todo mundo tenta evitar, né, muito tráfego, você ter o trânsito e você morar muito longe da onde você trabalha. Então, esse desenvolvimento urbano que terá lá dentro de um plano de expansão ordenado e muito bem pensado, você tem já as áreas destinadas para o comercial, para o industrial, para o residencial, que facilita aí no futuro das pessoas aí estarem perto da onde trabalham e melhora a qualidade de vida, né? Voltando à questão dos empregos, Júnior, né, da economia no caso, vai gerar muitos empregos também. E outra coisa, a gente sabe também quem procura um empreendimento hoje próximo da região central é um preço. Quem procura mais distante da região central é o outro preço. Isso deve se manter ou pode ter uma mudança no mercado também, com mais oferta de terrenos e loteamentos para que sejam feitos empreendimentos? Normalmente, quanto mais próximo ao centro, realmente o preço é mais alto, mas hoje tem uma variação grande de produto, de acesso. Às vezes você está mais longe, mas é mais perto de você chegar. Então, a variação do preço realmente não é só da localização, apesar da localização ser um dos pontos principais, né? Tayla? Oi, Guarizo. Pois não, Júnior. Então, e sobre essa geração de empregos também, né? Que quando a gente fala desse boom aí de empreendimentos, é que a gente pode ter aqui na cidade, o que é muito provável com a aprovação dessa lei, né? Isso deve ocorrer agora de forma mais acelerada do que já vem acontecendo, né? A gente tem parâmetros agora que permitam que isso ocorra, Júnior, com menos burocracia na prática, é isso? Menos burocracia, eu não diria tanto. A prefeitura tem feito um trabalho grande para diminuir a burocracia, mas é bem complexa a aprovação de um loteamento. A gente não é uma indústria, também não é um serviço, a gente está ali no meio, mas é uma das áreas com maior burocracia assim, que existe. Para você ter uma ideia, no loteamento Bela Aliança foram 15 anos para aprovar. Então, assim, a área já era urbana. Então, assim, a prefeitura tem feito pensado muito nas questões de aprovação, de como facilitar, de como andar mais rápido, mas mesmo assim tem que passar por todos os órgãos, tem que ir para o GRAPROAB, a gente tem uma série de requisitos para serem preenchidos para uma área efetivamente poder virar um loteamento urbano, né? E até para encerrar, né? Então, tudo que a gente está falando aqui ainda é a médio prazo, Júnior. Não é algo que vai ter um impacto, vamos dizer, instantâneo aqui na cidade. Apesar de a gente ter um bom momento na construção civil, né? Sem dúvida, a médio prazo. É um pouco diferente da incorporação, que existe uma velocidade um pouco bem mais rápida de aprovar, como você citou, do crescimento de Campinas nas incorporações. Mas se forem avaliados os loteamentos, você vê que não temos muitas ofertas, né? São poucas ofertas, mais pontuais, localizados
especificamente por causa dessa demora, dessa burocracia toda que a gente passa para aprovar o empreendimento. Tá certo, então a gente vai voltar a falar desse assunto mais para frente. Júnior Cabrino, delegado da Associação das Empresas de Loteamento Urbano, a AELO, também especialista em urbanismo. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Estúdio CBN. Júnior, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Agora 2h56. Say